Vocês já pararam para pensar de alguma maneira em que a morte talvez seja não, como a morte pode mudar um curso de uma vida, mudar a estrutura de uma família, mudar os rumos de uma casa. Às vezes uma casa está tão destruída, está tão arruinada, está tão cheia de brigas e confusões, e que Deus, por sua misericórdia, Ele permite que alguém daquela família se parta, vá. E a morte, quando chega naquela casa, as pessoas começam a olhar para as suas picuinhas, para as coisas que tanto lutavam diante da morte, e se veem como fosse nada. E então, a partir de então, daquele momento em diante, as pessoas começam a se voltar, a sair de si mesmo, de parar de olhar para si mesmo e olhar o mal que eles fizeram às pessoas que estão à sua volta e que juntamente com elas estão sofrendo. E é exatamente esse tipo de estrutura que Deus ele vai preparar, ou melhor dizendo, preparou para nós. Desde o início das Escrituras Sagradas, a gente percebe que a morte está trazendo algo que está levando de nós, mas ao mesmo tempo está nos unindo, está nos atraindo, está fazendo com que a gente se torne melhor. A história clara disso que a gente pode ter antes mesmo de Cristo é a história de José, em que ele é tão odiado pelos seus irmãos, tão odiado que pensam em matá-lo e tentam matá-lo. Mas no meio do caminho eles disseram, não vamos matar, não vamos sujar nossa mão de sangue, vamos vendê-lo como escravo, e venderam ele como escravo. E a Bíblia declara que eles mataram um animal, rasgaram a capa de José, salpicaram de tanto sangue aquela capa, e vieram com a cara mais deslavada ao seu pai, ao pai do seu irmão, e disseram, olha, encontramos isso aqui, talvez tenha sido uma fera que tenha pego, será que isso não é do teu filho? O ódio deles ainda era muito grande, mas eles não sabiam que isso ia causar no coração do seu pai. Um pai já de idade avançada, e eles nem se importaram, eles acharam, não, nosso pai é forte, somos 11, na verdade somos 12, um que ele vai chorar, mas temos mais aqui, ele vai superar isso. A Bíblia diz que quando o pai viu isso, e ele viu, o seu coração se dilacerou, e é como se ele tivesse perdido a vida. Quando eles perceberam isso, depois de uma semana, o pai não melhorava, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos se passando, e o pai ainda estava de luto. Eles começaram a perceber o quão mal eles tinham feito. Eles começaram a entender que eles não deveriam ter feito tudo isso, porque tanta inveja desse nosso irmão, porque isso subiu tanto no nosso coração, porque a gente fez tanta coisa assim, porque a gente dividiu a nossa família e matou o nosso pai vivo. A história relata que eles vão se encontrar no final de Gênesis, e nesse final a Bíblia declara que há uma grande reconciliação e um grande perdão. E o seu pai novamente recobra José. Os seus irmãos agora percebem, mas eles ainda estão com o pé atrás de tudo o mal que eles tinham feito contra José. E então Jacó morre. Quando Jacó morre, eles disseram, agora José vai fazer o mal que ele sempre pensou em fazer, ele vai nos retribuir aquele mal que a gente fez, porque nem mesmo nós conseguimos nos perdoar. Antes ele só nos tratava com carinho e com bondade, porque o nosso pai estava vivo. E a história relata que eles vieram com um desejo e um pedido já mentiroso, dizendo, o teu pai, quando estava vivo, disse para tu não olhares mais pelo mal que os teus irmãos fizeram, mas perdoasse eles. E José, ele chora mais uma vez e disse, não, meus irmãos, vocês em verdade tentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem, para salvar tão grande nação como hoje se vê. Cheguem, porque vocês são meus irmãos. A Bíblia declara que há uma grande reconciliação assim. Por causa da morte, ou da suposta morte de José, que ele é um símbolo da morte e da ressurreição de Cristo, traz um grande desfecho e unidade para essa família que era tão dividida, tão dividida. Aqui o apóstolo Paulo está tratando sobre a igreja, uma igreja reunidas agora em uma cidade que a gente pode dizer tipo uma cidade como Brasília, tipo cidade como São Paulo ou Belo Horizonte,
uma grande capital do Império Romano, uma capital muito rica, muito próspera, em que havia muitos judeus, mas a maioria era gentil. E esse povo gentil é um povo que não é judeu, é somente isso, duas separações que a Bíblia sempre aponta em toda a Sagrada Escritura: judeus e gentios. Como se o mundo todo fosse dividido em duas categorias simples e básicas, não entre pretos e brancos, mas entre judeus e não judeus, e que são chamados os gentios. E essa divisão, a Bíblia vai apontar exatamente que todos nós, que quando descendentes de Adão, caímos no pecado e caímos em transgressão, e Deus fez uma promessa que Ele haveria de resgatar cada um de nós, e ia conquistar de novo cada um dos seus filhos para perto de si. E a Bíblia é clara que Deus foi dando chance, mais chance, mais chance, até que chega-se o dilúvio, e Deus disse: agora eu vou fazer por meio de Noé uma nova raça, um novo caminho, o povo vai caminhar temente a Deus. E a Bíblia é clara que mais adiante acontece mais um desastre, mais uma catástrofe, e os homens estão cada vez mais distantes de Deus. Então Deus deixa de lidar com a multidão das pessoas e passa a lidar somente com um povo só, com apenas um único homem. Deste único homem que não tinha filhos, Ele disse: eu vou levantar uma nação, e por meio dessa nação eu vou abençoar todos os povos da terra, por meio desse descendente que eu vou dar a este homem. Um homem que era fértil, mas a sua mulher era infértil, que era Sara. E Deus, a partir de Abraão, Ele começa a fazer uma divisão entre judeus e não judeus. Não que Deus estava dizendo assim: olha, eu vou separar esse povo judeu porque ele é melhor do que todos os outros. Não é assim. Tanto o povo judeu quanto o povo não judeu, todos estavam debaixo do pecado, todos estavam distantes de Deus. E Deus, por infinita graça, Ele escolhe um povo e separa esse povo para si. Foi escolha de Deus. E quando Ele escolheu esse povo, Ele não deixou aquele outro povo que não foi escolhido, todos os demais povos que não foram escolhidos, como se dissesse: eu não quero nada a ver com vocês. Não, eu estou escolhendo esse povo para tratar com esse povo, para fazer o Messias na vinda desse povo, dar as leis desse povo, regulamentar e mostrar tudo. A partir deste povo, esse povo tem que mostrar quem eu sou. E quando o Messias vier, Ele declarará e alcançará todos os povos dessa terra. Só que aqui acontece uma grande coisa aqui, porque o apóstolo Paulo está tratando sobre o plano da salvação, tratando como Deus, na sua infinita graça e misericórdia, salvou um homem. E Ele salvou um homem quando o mundo nem existia. Ele pensou no seu decreto, e Ele pensou e formulou um plano. O próprio Filho disse: eu vou executar esse plano. E o Espírito disse: uma vez que tu executar esse plano, eu vou aplicar esse plano àqueles que hão de ser salvos. Isso tudo foi antes que o mundo existisse, havendo apenas o Pai, o Filho, o Espírito Santo, como a gente chama, na eternidade passada. Quando Deus começou o seu projeto e começou a execução de cada um desses atos, a Bíblia é clara que no tempo próprio o Espírito, ou melhor dizendo, o Cristo veio a este mundo, se encarnou, se fez homem, andou uma vida perfeita, e então Ele morreu numa cruz. Depois de 3 dias Ele ressuscitou, e depois foi assento, ou foi elevado até os céus, e sentou à destra de Deus, declarando que toda a sua obra, o seu sangue, foi apresentado no verdadeiro templo, no céu, diante de Deus. E ao apresentar esse sangue, Ele disse: comprei homens de todos os povos, tribos, línguas, nações, todas as raças para ti, e constituí deles sacerdotes e reis para o próprio Deus. Quando Cristo fez isso, agora, nessa ponto da história, ou seja, quando Cristo entrou no nosso momento, na nossa história, neste mundo, agora saiu da eternidade e entrou no tempo nosso. O apóstolo Paulo, ele começou a falar da eternidade passada, quando Deus preparou tudo isso, quando o Filho se prontificou em executar esse plano, e quando o Espírito, uma vez esse Filho executar esse plano, ele aplicaria esse plano de salvação sobre a vida das pessoas, declarando que aquilo que Cristo fez no passado, ele é eficaz para todo aquele que nele crê. A partir disso, que quando esse plano todo formado na eternidade passada, e o apóstolo Paulo fala isso no capítulo 1 desse livro, e ensina para os Efésios, ou seja, um povo gentil, uma mistura, pouquinho de judeus e grande parte gentios, povos não judeus que fazem parte da igreja. Quando ele está ensinando isso para eles, eles começam a perceber que isso está muito além do seu conhecimento, está muito além de sua compreensão. Como um Deus da eternidade pode fazer todo esse plano
ajeitar tudo isso e trazer salvação. Então o apóstolo Paulo, ele ora num ponto seguinte para que eles pudessem compreender, ou seja, o Espírito pudesse aplicar de fato, de verdade, essa compreensão de que Deus te amou antes mesmo do que você tenha nascido, que Ele te escolheu antes mesmo de você ter nascido, e que Deus te predestinou para a salvação que hoje ela se encontra para você. Então ele encerra o capítulo 1 fazendo essa oração e pedindo que o Espírito aplique e abra nosso entendimento para compreender essa verdade. Mas então ele entra no capítulo número 2 e começa a relatar exatamente como Deus nos salvou, de que maneira Ele entrou nessa história para nos salvar. E a primeira coisa que ele vai falar, o apóstolo Paulo, é que como nós estávamos o quê? E qual era a nossa posição, como estávamos diante de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E então foi nessa hora que Deus nos deu vida. E ele relata essa morte vivendo sem Deus, morte vivendo neste mundo, morte vivendo controlado pelo diabo, morte controlando a nossa vida através das nossas paixões, aquilo que nós desejávamos, aquilo que nós ansiávamos, nós fazíamos e seguíamos o curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar. Ou seja, não era o que apenas o diabo estava nos controlando, não, nosso coração queria fazer aquilo que mesmo que o Satanás desejava. Não era uma questão de, olha, eu estou te controlando aqui como se fosse um joystick, né? Eu acho que é isso, um controle de videogame que a gente pode apontar e girar para tudo quanto é lado. Não, nosso coração ansiava viver nessas coisas, viver nas nossas paixões, viver na nossa carne, distante da vontade de Deus. E Satanás, ele caminha de lado a lado, por quê? Porque ele não deseja viver com Deus. Ele não aceita Deus, ele odeia Deus, e é assim mesmo o meu coração e o seu coração. Não importa quanto você diga, eu gosto, não gosta, você odeia Deus, pois é assim que é a nossa natureza. Então Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele não olha para os nossos pecados, Ele não olha para o nosso estado de morte. E então no verso 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor que Ele nos amou, nos fez ressuscitar juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um momento, é um ato de fé que Deus entrega em nosso coração, para que nós então, vivos agora, possamos declarar que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Redentor, e que passamos a viver para Ele. Ele encerra o texto do capítulo de número 2 até o verso de número 10, dizendo exatamente isso, que não somente Deus nos salvou por sua fé, mas Deus também preparou obras antes de nós nascermos para que andássemos nela, para que nós, uma vez salvos, pudesse praticar essas obras tão maravilhosas. E que obras são essas? Todo tipo de obra que vem glorificar a Deus. Se você trabalha com maneira justa e correta, sabendo que o Senhor está na tua frente, você não vai fazer uma gambiarra, você não vai mentir, você não vai armar, você não vai superfaturar. Se você está ensinando com destreza, com desprendimento. Se você está cuidando, e se tu és uma mãe, então todo o teu trabalho de mãe tem que ser uma mãe de cuidado, não uma mãe tola, não um pai que a gente possa dizer não presente, que apenas traz o seu dinheiro e coloca na mesa a comida, como um dia meu pai foi. Isso não glorifica a Deus. Deus preparou vocações para nossas vidas, para glorificar o seu nome. E quando a gente faz essas coisas com todo o nosso coração, isso Deus glorifica. Não pense que é o pregar ou o cantar, como o casal estava aqui cantando e louvando ao Senhor, dirigindo. Isso não é tudo. Ou como o diácono que sobrou aqui e começou a orar pelos dízimos. Isso são obras que Deus preparou, sim. Mas todo tipo de obra que a gente faz nessa terra, que verdadeiramente mostra o amor e o serviço abnegado que temos, e fazemos o que fazemos por causa dele, isso são as obras que Deus tem preparado antes de nós virmos para este mundo. Preparou obras, como eu sou pai, Ele me preparou para ser pai, Ele já me preparou no passado, Ele já me preparou para ser um filho, porque eu nasci de um pai e de uma mãe, Ele me preparou. Talvez eu não tenha sido o melhor filho, sabe por quê? Porque eu não conhecia o Deus que hoje eu conheço. Por isso tenho muitos arrependimentos quando eu ando e olho meus filhos, quando eu trato com os meus filhos, porque eu me vejo na minha mãe, eu me vejo no meu pai, e quando eu me vejo nessa situação, eu percebo que tipo de filho eu fui no passado.
É isso que o apóstolo Paulo começa a tratar agora. Antes ele tratou de forma geral a nossa distância de Deus e como Deus nos trouxe para perto e nos transformou para ser seus filhos. Agora no verso de número 11 até o final desse capítulo, ele diz: agora portanto, e ele se dirige exatamente para os gentios, não para os judeus, ele se dirige à igreja gentílica, se a gente assim pode dizer. Ele diz: portanto, vocês se lembrem. O que eu tenho que me lembrar, apóstolo Paulo? Sim, vocês de Efésio, vocês que são gentios, vocês que são cidadãos de vários outros tipos de povos, ou de várias outras raças, que a gente assim possa dizer, mas não são judeus. Lembrai-vos que no passado, outrora, vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo, lá no passado, em que vocês viviam da forma como vocês viviam, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. O que o apóstolo Paulo está trazendo, que ele vai revelar a graça maravilhosa que Deus cai ou derrama sobre nós, não apenas aos judeus, a graça é ainda infinitamente maior sobre nós, os gentios. E ele vai dizer por que essa graça é tão maravilhosa. Porque no passado os judeus fizeram uma grande separação entre eles e todos os demais povos. A gente não entende isso porque a gente é brasileiro, mas seria mais ou menos assim. É como se houvesse uma grande hostilidade entre nós brasileiros e os argentinos. Uma grande hostilidade entre mineiro e São Paulino, ou paulista, melhor dizendo. Não é assim? Tem uma picuinha, tem algum jogo que faz uma separação. Mas o que o apóstolo Paulo estava dizendo é que quando um judeu via um gentio, em vez dele estender a sua misericórdia, em vez dele estender a glória de Deus, ele dizia: esse povo não presta, não devemos nem tocar, não podemos nem entrar na casa deste homem. A inimizade era tão grande, que certos rabinos chegavam a dizer assim mesmo: graças a Deus que não me fez um gentio e nem mulher. E por que ele diz que é isso? Porque a mulher estava abaixo, ela não tinha quase importância. Pelo menos esse era o pensamento desse povo, de um rabino, irmão, não é do povo não, é de um rabino, daquele que lidera a igreja, daquele que lidera a igreja judaica, dos conceitos que eles traz a respeito daquilo que ele vê na Torá, daquilo que ele compreende na Torá. E isso não fica muito distante quando o apóstolo Pedro é chamado para entrar na casa de um gentio, na casa de Cornélio, de um centurião romano, e ele pensa, disse: o que eu vou fazer nessa casa? Eu sou judeu, eu não posso nem tocar nessa casa, eu não posso nem conversar com este homem, eu vou ter que entrar na casa e vou ter que comer com ele. Isso é um absurdo. E Deus diz para ele: não trata como impuro ou imundo aquilo que Deus purificou. Então ele, ouvindo o Espírito, ele foi na casa deste homem. E quando ele entrou, sabe qual foi a primeira palavra que ele chega? Ele vê uma assembleia montada, uma família toda cheia de todos os seus parentes convidados para ouvir a palavra de salvação que o anjo falou para Cornélio: chama Pedro, porque ele tem palavras de vida, de salvação para você. Ele reúne toda a sua casa. Quando Pedro chega, ele vê aquela multidão de gentios. Ele diz: vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentio, porque consideramos vocês impuros, imundos, detestáveis. Só faltou dizer isso. Mas Deus me ensinou que eu não deveria chamar imundo aquilo que Deus purificou. E ele começa a falar sobre o Cristo que perdoa os pecados. Nós somos esses gentios. E a graça é tão maravilhosa para nós, irmãos, porque aqueles que eram chamados circuncisos, ou seja, aqueles que tinham a lei, a circuncisão na sua carne, detestavam a gente e não nos trazia para perto, muito pelo contrário, nos afastava. Era como se a gente fosse um leproso diante deles. Agora, como a gente teria chance de ser salvo se aqueles que detinham a palavra, aqueles que sabiam e conheciam Deus, tratavam a gente como
desprezo. Então o apóstolo Paulo, ele começa a dizer: olha quem vocês eram. E ele diz: naquele tempo vocês estavam sem Cristo. A ideia de sem Cristo, irmão, não é que o Cristo veio e morreu. Não, a ideia é da promessa. A ideia de que Deus, quando chamou Abraão, Isaac e Jacó e fez uma promessa de um descendente que abençoaria todas as nações da terra, era a promessa referente a Gênesis 3,15, que eu levantarei um redentor para vocês. Essa promessa só Abraão e a descendência judaica tinha. E quando eu tenho a certeza de uma promessa, de que Deus haveria de trazer um homem que haveria de salvar as nossas vidas, e só esse povo tem, e eu não faço parte desse povo, eu estou sem um Messias. Eu estou por mim mesmo. Não tem ninguém por mim. Nem sei quem é Messias, nem sei o que é Cristo, eu não sei de nada. Por quê? Porque eu não faço parte desse povo. E então ele diz: estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, vocês não faziam parte da nação, vocês não eram cidadãos. Embora alguns dos peregrinos e estrangeiros pudessem habitar, eles não eram cidadãos. Não faziam parte do povo escolhido. E por isso ele diz: vocês são estranhos às alianças da promessa. Ou seja, as alianças que Deus fez durante todo o tempo, a partir daquela promessa de Gênesis 3,15, a partir dessa promessa Deus começou a fazer alianças com o povo, e nós estamos fora desse povo. A gente não sabe de nada, não sabe da promessa e nem sabe dessas alianças, do pacto que Deus estava fazendo com esse povo, e a gente está fora, está alheio, está separado. O que sobra para mim? O que sobra para você? Então ele diz: não tendo esperança e sem Deus no mundo. Qual é a esperança que eu tenho? Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus, e a nossa esperança é que um dia Ele vai voltar e vai nos levar para perto. Glória a Deus por isso. Nós temos esperança, porque se tudo findar, a gente tem uma esperança viva que não vai morrer. Mas quando nós não estávamos, ou seja, todo judeu ele sabia, pode ser muito difícil, pode o tempo ser mais terrível, mas Deus vai cumprir sua promessa e vai nos trazer um Redentor, vai nos trazer um Messias, porque o pacto dele não pode falhar. E ele termina dizendo que nós, sendo gentios, dizemos: nós não temos esperanças e estamos sem Deus no mundo. A ideia de sem Deus é ateu. Aqui a palavra exatamente é essa, ateu. Mas os efésios, eles tinham deuses. Os pagãos tinham seus deuses. Em Efésios, principalmente, havia o templo, um dos templos das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Artemis, ou deusa Diana dos Efésios. E esse povo adorava esse Deus. Mas o que Deus está dizendo: vocês estão adorando um Deus e um falso Deus, de maneira que vocês são exatamente um ateu, porque vocês não acreditam no único Deus vivo e verdadeiro. Vocês estão acreditando em vários deuses, e só mostra que vocês não acreditam num único Deus vivo e verdadeiro. Quando ele termina de dizer isso a respeito dos gentios, e essa é a situação de todo mundo que não é judeu, ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que Paulo começa a dizer para a gente é: assim como Deus teve misericórdia, mas Deus, por sua rica misericórdia, por ser rico em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, no verso de número 4, Ele faz a mesma coisa, dizendo agora: mas Deus, através de Cristo Jesus, nós que estávamos bem distantes de toda essa grandeza, de toda essa beleza, por meio do seu sangue Ele nos aproximou. E agora Ele fez uma coisa: Ele entrou trazendo paz, e derrubou a parede de inimizade que separava judeus e gentios. Ou seja, vocês não têm a lei, vocês não têm as promessas, vocês não têm nada disso, vocês são o lixo, vocês são a escória, vocês não pertencem a essa comunidade, vocês não têm privilégio algum. Só que esse mesmo lado que tinha todas essas coisas, como não andou em fé, ele desprezou todos esses mandamentos, porque quando ele viu a lei, a grandeza dos 10 mandamentos, só para pontuar os 10 mandamentos,
ele se gloriou achando que ele era útil ou que ele era digno de viver à luz desses 10 mandamentos. E ele se esforçou de todas as maneiras para cumprir esses 10 mandamentos. Mas na força da sua carne, porque os 10 mandamentos foram dados para a gente dizer exatamente isso. É impossível eu cumprir e ser perfeito nesses 10 mandamentos. Só 10 é impossível de eu andar como Deus quer. Por isso, quando Deus deu os 10 mandamentos, Ele deu também o sacrifício. Ele deu toda a expiação para que nós pudéssemos, então, pela misericórdia de Deus, um cordeiro haveria de vir e perdoar os nossos pecados, fazer exatamente o que a gente não pode fazer, cumprir perfeitamente os mandamentos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eles se gloriaram da lei, mas eles não cumpriam a lei, fizeram apenas ela como uma muleta para bater, ou um bastão para bater nos outros povos, dizendo que eles eram grandes, quando eles na verdade não conseguiam cumprir, e não entenderam isso. Só que quando Cristo vem e cumpre a lei, Ele remove e torna ela inoperante para a nossa salvação. Ninguém vai ser salvo pela lei, todo mundo será salvo pela graça. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu trouxe a paz, eu estabeleci a paz entre quem? Entre Deus e os homens. E agora ele estabelece uma segunda paz, e faz a paz entre 2 povos, e forma uma igreja, de judeus e gentios juntos, unidos. Agora não existe um judeu, não existe um gentio, existe uma igreja. E que antes, judeus e gentios não andavam juntos, não se olhavam, se detestavam. Deus reuniu todos 2 em um só corpo, a igreja. E Ele fez isso por meio da sua cruz. E por isso Ele diz: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz. Ele diz, no verso de número 14, Ele é a nossa paz. No verso de número 15, Ele fez a paz. E no verso de número 17, Ele evangelizou a paz. Ou seja, Ele anunciou essa paz. Por isso ele termina dizendo: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja é que não somente ele uniu 2 povos se juntarem, deu as mãos dadas, estão tudo bem. Não, ele juntou em um único corpo, juntou no seu corpo, em Cristo, não fora. Eu não estou juntando um lado A, um lado B, dei as mãos, está tudo. Não, eu estou juntando em mim, e é em mim, assim como eu estou juntando você em Deus e em mim. Assim eu estou juntando esses 2 povos para que eles entendam que agora eles são a casa de Deus, são a edificação de Deus, e essa edificação ela é tratada exatamente isso. Não existe igreja individual, irmãos. O maior nível de inimizade que pode haver nessa terra era entre judeus e gentios. Não é entre brancos e pretos. Não é entre homens e mulheres. Não é entre nem islâmico contra cristão. Deus uniu as 2 raças, se a gente assim pode dizer, em um só corpo. E essas raças eram inimigas por causa da lei de Deus, a verdadeira lei de Deus. Quando Deus removeu essa lei no corpo de Cristo, Ele acabou com a inimizade. Quando Ele acabou, Ele uniu esses 2 povos em si. E eu encerro e termino aqui nesta noite, para que a gente entenda quão grande é a graça de Deus. A graça de Deus não somente de nos fazer unir com Deus, mas de fazer unir todos aqueles que são adversários uns com os outros. Porque se Deus foi capaz de unir judeus e gentios, o que Ele não é capaz de unir na minha casa, na minha família, entre a tua família, entre teus amigos, entre os irmãos da tua igreja? Como é que a gente consegue brigar, irmãos? Como é que a gente consegue olhar os homens de banda com os olhos pelo lado, ou indiferente? Como a gente consegue fazer isso se aquela maior inimizade que havia e existia, que era entre a lei de Deus, foi resolvida, foi removida e uniu um só povo? Como a gente ainda pode odiar um ao outro? Como a gente não consegue perdoar um ao outro?
Porque a Bíblia diz que Ele, Cristo, é a nossa paz. A Bíblia diz claramente, Ele veio e fez a paz. E depois a Bíblia continua dizendo, Ele veio e anunciou a paz. Porque até aquele tempo os judeus ainda olhavam e dizendo assim mesmo, eles não merecem salvação, é só para nós, o Cristo é para nós. Foi Ele mesmo disse que a salvação vem dos judeus, então é para nós, não é para mais ninguém. Mas esse Cristo, sabendo que a sua igreja judia não era capaz de anunciar essa paz, Ele mesmo anunciou. Foi Ele que falou com Pedro, vai. Foi Ele que falou com o apóstolo Pedro, vai ser apóstolo dos gentios. Tudo é Deus, irmãos. Deus, Ele opera para que nós entendamos quão grande é a graça que derrama sobre nós. Por isso eu queria convidar você a como o apóstolo Paulo disse, lembra-se, o que é que Deus fez por você? Sabe onde você estava e sabe onde você está agora? Portanto, reconcilia-te com Deus e reconcilia-te com o teu irmão. Seja que tipo de situação foi, porque a cruz e a morte, ela dá um fim em toda a inimizade nossa com Deus e nossa com nossos irmãos. Não há motivo de você não perdoar o seu irmão, não há motivo de você não caminhar com Deus ou andar distante de Deus. E não importa os prazeres que esse mundo possa nos oferecer, eles são inimizade. E essa mesma palavra foi o que Cristo falou a Adão e Eva no dia em que os pegou em pecado. Aliados com Satanás, amigos de Satanás, amigos da serpente, Deus disse, porém inimizade entre você e a serpente, entre o teu descendente e o seu descendente. Ele esmagará a tua cabeça e tu ferirás calcanhar. Em Gênesis, Deus corta a nossa amizade com o diabo, porque Ele tem um plano. Mas mesmo no meio do pecado, a gente percebe que já ali, o homem começa a desferir a sua inimizade contra Deus, depois contra a mulher e depois contra a natureza. E em Cristo, por meio da sua morte, Ele reconcilia com Ele todas as coisas. Deus, o homem mesmo, entre o nosso próximo e com a nossa natureza. Com a natureza que eu falo, o mundo, o meio ambiente. Deus é aquele, por meio de Cristo, o reconciliador de todas as coisas. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.